Um bom dia a todos, meus queridos amigos e irmãos, que a graça do nosso poderoso Deus continue nos alcançando. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a este culto e que a mão singular do nosso amigo Espírito Santo repouse sobre todos nós, curando as nossas enfermidades, mas também curando a maior de todas as enfermidades, que é o pecado que nos distancia de Deus. Portanto, reconhecendo de que sem Ele nada podemos, nós queremos convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar a todos diante de Deus em oração, e em seguida retomaremos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8. Bom dia a todos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti, ó Pai, mais uma manhã estamos aqui reunidos em Teu santo nome, para juntos, Pai, em oração, Te adorar, Senhor. Ó Pai Celeste, perdoa nossas falhas, perdoa nossas transgressões, Senhor. Dá-nos um dia maravilhoso da Tua presença, Senhor. Pai, também quero Te pedir, Pai, neste culto de oração que estamos reunidos, pelo Cleito, Senhor, um jovem que se acidentou, que o Senhor, Pai, possa colocar a Tua mão poderosa sobre ele, Pai, e que venha ser feito de acordo com o Teu querer e Tua vontade sobre este jovem, Senhor. Pai Celeste, também te pedimos pelo nosso pastor José Cícero, Senhor, que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre ele nesta manhã, Senhor, e que tudo que ele venha falar nesta manhã, Pai, fique cravado em nossas mentes e em nosso coração, Pai, e que nós possamos, Senhor, levar adiante até a Tua volta, Senhor. Abençoa todos nós deste grupo, Senhor. Abençoa também todos os nossos familiares. Essas bênçãos nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Retome o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos, então, agora nos centrar nos versículos 16 e 17. Outra verdade aqui, bastante singular, que então Mateus registra. Façamos a leitura deste texto aqui e depois iremos fazê-lo nos demais evangelhos, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Venhamos então mais perto da Bíblia comigo, por favor, e leamos o que está escrito. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Bem, nós temos aqui de nos lembrar de algumas singularidades, as quais, em diversos momentos, já passamos por elas. Não obstante, faz-se necessário somar estas coisas aqui já vivenciadas. Você se lembra especificamente que, dentro do contexto, Jesus estava na casa de Pedro, havia realizado, portanto, uma cura anterior a que ocorrera na casa de Pedro, que foi aquele exorcismo, expulsão, portanto, ali de um demônio, quando Jesus estava pregando, então, na sinagoga, suas palavras quase que foram abafadas pela presença, portanto, daquele endemoniado, guiado, claro, pelo próprio Satanás, com o fito, com o objetivo de que aqueles que lá estavam na sinagoga não pudessem ouvir a voz de Jesus. E é exatamente nesse instante que Cristo realiza a obra singular, não percam de vista que era sábado. Ele, então, após sair da sinagoga, vem em direção à casa de Pedro, com, então, João e Tiago. E, ao chegar à casa de Pedro, lhe é noticiado de que, então, a sogra do Pedro estava doente, com uma febre muito alta. Jesus, então, repreende a febre, a senhora passa, portanto, a servir, e nós temos agora de nos lembrar que, neste contexto,
nós estamos, portanto, ainda no período do sábado. É claro que a cura ocorreu exatamente aí na parte da tarde, dentro da casa aí, então, de Pedro, mas a notícia de 2 episódios anteriores a este, que foi a cura, então, do servo do centurião e a expulsão, portanto, do demônio que se realizou dentro da sinagoga, essas coisas afluíram para dentro, portanto, de Cafarnaum. E dentro deste contexto, diversas, então, pessoas acometidas de problemas semelhantes, ou com paralisia, ou então sofrendo de maus advindos exatamente de possessões demoníacas, ou quaisquer que fossem os tipos de, então, doenças, todas estas pessoas, de alguma forma, como a notícia se espalhou, porque Jesus, lembrem-se, no que diz respeito à cura do servo do centurião, ele não estava sozinho. Ao mesmo tempo, os anciãos que vieram trazer um relatório para tentar impactar a pessoa de Jesus, de que o centurião merecia ser, então, tratado e atendido o seu apelo, pois era um homem, então, bondoso, que havia investido na construção da sinagoga. Isso não impactou a Cristo. Mas, a partir do momento que veio, portanto, uma outra comitiva, trazendo, quando Jesus estava próximo de sua residência, de que, então, ele não deveria entrar na casa do centurião, porque o próprio centurião dizia que não era digno de recebê-lo. Então, você deve lembrar, por fim, que aí havia, portanto, diversos personagens que testemunharam a cena da cura por ordem de Jesus. E poderíamos usar a expressão uma cura à distância. Jesus não esteve, de fato, na casa do centurião, mas é necessário lembrar que as pessoas, os demais, então, servos do centurião, todos aqueles que estavam em sua residência, ouviram da maravilha que ocorrera e passaram, portanto, a divulgar. Jesus, depois daí, se dirige para onde? Para a sinagoga. E lá acontece esse outro episódio. A sinagoga estava, portanto, repleta de tantas outras pessoas. Então, a notícia dessas 2, então, curas faz com que demais outros cidadãos ali de vilas, da própria, então, eu diria, do centro da cidade, dos arredores, essas coisas circularam durante o dia de sábado. E eu imagino, às vezes eu fico algum tempo, quando estou estudando apenas um texto, uma frase na Bíblia, porque eu tomo a Bíblia como ela é, e não como aquilo que eu gostaria que ela fosse. E diante disto, quando passo a refletir profundamente, me perguntando como que foi chegar essa notícia na casa de tantas pessoas. Olha, tem um homem aí chamado Jesus que tem realizado grandes proezas, grandes prodígios, curas. E talvez uma família, um pai ou uma mãe, olhando para o seu filho moribundo, se perguntando, se eu tivesse uma chance de falar com este, de ver que ele tratasse do meu filhinho. Mas qual era o dia que tudo isso estava acontecendo? No sábado. E esta é a grande dificuldade que Mateus aqui registra nos versículos 16 e 17. Para o povo comum que havia sido educado pelos rabis, era impossível que eles, então, carregassem qualquer doente no dia de sábado. Na verdade, a lei entre os rabis, que instruíra, então, os demais outros participantes da, eu diria, sociedade judaica, seja por pobreza, seja por a aristocracia judaica, todos estes que eram, então, rabis, instrutores, introjetaram na mente, portanto, do povo e na deles mesmo, de que o rei que se esperava para Israel
era alguém que iria combater do ponto de vista físico, e não alguém que então viesse tirar qualquer mazela que o povo estava passando. Mais ainda, os rabis haviam introjetado na mente dos demais, então, cidadãos, de que era impossível, Deus não se agradava, Deus proibia, Deus punia se alguém no dia de sábado carregasse qualquer tipo de peso. Para você ter uma ideia, eles limitavam o peso correspondente ao peso de 2 figos secos. Isto era possível carregar, mas algo para além disto era nada mais, nada menos do que, portanto, um indivíduo que estava profanando a lei e estava sujeito a todas as punições possíveis. Então, esta, eu diria, situação adversa daquilo que não era a pessoa de Deus, daquilo que não era, de fato, a pessoa de Jesus, em relação a como lidar com a lei, a como lidar com, então, o Santo Sábado, o que foi introjetado na mente judaica continua espalhado, né, pelo mundo afora nos dias atuais, de que, de fato, o sábado não passa de um dia comum e que nós, adventistas do 7º dia, estamos, então, recapitulando as exigências de um dia que não pode ser observado, porque o Senhor Jesus quebrara com tudo aquilo que havia sido estabelecido neste dia chamado, portanto, Lei de Moisés, de onde o sábado não passa, no discurso, então, dos neopentecostais e demais outros ramos religiosos, de uma antiga aliança. Mas é mesmo assim? Quem havia, de fato, tornado o sábado uma carga indesejável? Quem havia colocado, portanto, regras que estavam totalmente fora daquilo que Jesus havia estabelecido em sua santa lei? Não fora ele? Quem havia rejeitado Jesus, que era o caso, portanto, da própria Jerusalém, que não o recebeu, e Jesus, então, fixou uma residência em Cafarnaum. Inclusive, textos históricos terminam, portanto, apresentando que Cafarnaum era reconhecida como a cidade de Jesus, em razão do tanto tempo que ele lá passou e o que tanto lá fez em prol daqueles cidadãos. Na cabeça, portanto, do povo estava assim: eu sinto que meu filho está doente, sinto muito que seja dia de sábado, mas nós não podemos ir porque seremos certamente perseguidos pelos rabis, teremos dificuldades mais tarde de retornar à sinagoga porque vão nos acusar que quebramos a lei. E esse drama profundo na mente destas famílias tem sido, talvez, fazendo o distanciamento histórico necessário, o que muitos têm como adventistas do 7º dia, achando que o Senhor está com uma varinha de choque para todos os nossos atos que estão em detrimento daquilo que ele parece ter requerido e que olhamos para o sábado como, portanto, uma carga difícil de carregar. Será que nós não precisamos reaver a nossa posição, não como igreja, não entendo o que eu não estou dizendo, a nossa posição particular de ver o sábado, portanto, como que um dia pesado, quando deveria ser um dia, portanto, de alegria e de disposição para auxiliar os nossos semelhantes? Era sábado, e como sabemos que era, já fizemos a leitura. E então as multidões não vieram à casa de Pedro durante o período, então, que o sábado estava sendo guardado. Eu acho aqui algo bastante incrível, que a gente, quando começa a estudar a Bíblia e vê como foi a compostura de Jesus. Ele tinha ido à sinagoga, de lá ele retornou para a casa de Pedro, ali ele fez, portanto, outra cura. Você percebe o quanto Jesus era ativo, o quanto seus exemplos são profundíssimos para nós. Você acha que a sinagoga da casa de Pedro era, eu diria, na traseira da casa?
Os judeus sempre construíam sinagogas num ponto de referência destacado lá, o que poderia ser exatamente o elemento de chamariz para aqueles todos que ali passavam. Pedro não morava no centro da cidade, morava perto do lago lá. Se você pega a geografia e vê mais ou menos pelo que a arqueologia já aí tem demonstrado, a casa de Pedro está muito próxima do mar, do lago de Tiberíades, ou lago da Galileia, mas não era no centro da cidade. Mas a sinagoga, sim. Pastor, o que estás dizendo? Que Jesus andou a pé, se distanciou da sinagoga para a casa de Pedro, anteriormente tinha ido à casa, portanto, tentado chegar à casa, então, do centurião, que era, portanto, alguém de destaque, morando num ambiente totalmente distinto. Mas tudo isto para mostrar para você a sensibilidade deste a quem nós adoramos com toda alegria e com toda disposição. O nosso Salvador nunca mediu distância, porque era dia de sábado, de ficar em casa parado ou olhando, portanto, as maravilhas da natureza. O sábado, amigo, é um dia recheado de atividades para auxiliar pessoas. Não há nenhuma dificuldade de você ir para a igreja a pé, o esforço que você faz. Agora, cuidado para não chegar à insensatez de estar exatamente gastando num restaurante, que isso nada tem a ver com a guarda do sábado. Isso tem a ver com a disposição do teu próprio prazer. Voltando ao sentimento, portanto, aqui, eu diria, sublinharmente, nos versos que nós estamos lendo, se apercebe que, de fato, quando Mateus diz que chegada à tarde, isso significa, amigo, chegada à tarde, não é aquela noção natural de que à tarde, de fato, do ponto de vista de depois do meio-dia, chegada à tarde lá. Essa expressão, a linguagem aqui, que foi, portanto, posta de uma tradução do grego, aponta exatamente para o final da tarde. Significa chegada à tarde, quer dizer, no momento que a tarde termina. Implica dizer no pôr do sol. E é interessante que esta expressão, quando a gente vê, portanto, no Evangelho de Marcos, venha comigo, capítulo 1, versículo 32 ao 34, Marcos acentua detalhes, assim como, portanto, Lucas o faz, e a gente vai daqui a pouco a Lucas. Veja comigo o que está, portanto, aqui em Marcos, capítulo 1, versículos 32 ao 34. Observem. À tarde, ao cair do sol. Percebe? Então, era sábado. As multidões não vieram enquanto a mente não estava livre daquela introjeção negativa que os rabis puseram, que no dia de sábado não podia, portanto, fazer qualquer tipo de atividade que envolvesse, inclusive, o carregar um doente de um canto para outro. Sabe qual era a regra da medicina de época? O máximo que podia fazer era impedir que, então, a dificuldade se agravasse, mas não curar. Ou seja, se a dor, pudéssemos botar numa escala, estava em escala 10, então, o que tinha de fazer era manter essa dor na escala 10, de intensidade, né, de sofrimento, mas não podia, portanto, reduzi-la e não podia, portanto, fazer a cura. Tinha de esperar que, então, as horas do sábado passassem. O detalhe é, quem instruiu isto não foi Jesus. Então, eu sinto, meu coração, às vezes, palpita muito mais rápido quando vejo alguém dizer que a lei do Senhor passou, que o Senhor Jesus não exige mais, portanto, que nós guardemos com o sábado. Claro, o sábado judaico lá. O sábado judaico, este, portanto, ao qual aqui eles rechearam de regras, e isto nunca foi o requisito do Senhor. Mas a santa lei de Deus reclama de mim e de você. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É dia santo.
Mas, por ser um dia santo, a mão do Senhor continua santificando e perdoando e curando, porque o santo não se distancia, portanto, do pecador, porque é dia de sábado. É exatamente isto que, nesta multidão, estava inversa a informação. Não, nós não podemos ir, porque, na verdade, é dia de sábado. Mas a salvação estava à disposição, a cura estava à disposição, mas por causa do preconceito criado pelos rabis e a educação equivocada da palavra de Deus, gerou nas pessoas este medo de fazer as coisas em prol de nosso semelhante, ajudá-los, beneficiá-los, amá-los, tocá-los, alimentá-los, porque era dia de sábado. Então, quando Marcos diz que ao cair da tarde, né, ou seja, no pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Eu imagino a angústia de muitos, como não podiam, na época não havia relógio. Você sabe qual era a forma como os judeus então identificavam que de fato o sábado já tinha ido embora? Alguns acham que era a regra lá de números, de pôr do sol ao pôr do sol. Não, não era isso que eles identificavam. A partir do momento que eles olhavam para o céu e viam pelo menos 2 estrelas, porque elas só podem ser vistas exatamente quando há uma penumbra, a necessária manifestação da primeira, então, escuridão. Quando isto era visto, o sábado tinha terminado. Não havia relógio. Então, não tem a ver com o que nós seguimos, do ponto de vista de esperar que o nosso relógio dê o horário, embora o relógio esteja em consonância com os aspectos da astronomia, mas a época não tinha este, então, eu diria, auxílio. E qual que era? Olhar para o céu, se vissem, portanto, 2 estrelas, estavam cônscios de que o sábado havia terminado. Quando Marco diz que trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, ele diz, então, aqui numa espécie de hipérbole, toda a cidade estava reunida à porta. A porta de quem? Da casa de Pedro, onde Jesus se encontrava. Se lembra? Que ele havia feito a cura, ali, então, da sogra de Pedro, permaneceu ali, o restante, portanto, da tarde de sábado. E eu imagino, quantas coisas não ocorreram ali. O Senhor louvando a Deus, ensinando, a alegria de estar junto com a família ali de Pedro. A sogra agora totalmente recuperada. Que sábado foi aquele? E ao cair da tarde, a porta da casa de Pedro estava repleta de gente. Que coisa, amigos! Eu imagino quantos desesperados, quantos enfermos, endemoniados, como aqui o próprio Marcos registra. Gente doente, sofrida de tantos anos de coisas que medicina de época não podia ajudar, os rabis haviam atrapalhado, tanta coisa, quantas famílias ali expectantes para virem a voz de Jesus. O homem que havia, com uma palavra, curado um desconhecido, que era o caso do servo do centurião. O homem que, com uma palavra, havia expelido um demônio dentro da própria sinagoga. Porque a notícia acerca da cura da sogra de Pedro não se espalhara, ela foi dentro, portanto, de um recinto particular. Mas os demais outros episódios, isso encheu Cafarnaum. Mesmo porque o centurião era um homem destacado. Muitos amigos, muita influência. E agora estava a casa externa, ou seja, na parte externa da casa, a cidade estava reunida à porta. Claro, o que Marco está dizendo aqui, do ponto de vista de hipérbole, é que havia, de fato, muita gente ali. Não perca de vista, pôr do sol. Pôr do sol.
as pessoas estavam ali reunidas, esperando a cura. Versículo 34 diz, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Isso me enche o coração. Qual doença, qual mal pode impedir a ação de Deus para abençoar, para curar, para transformar? Amigo, não coloque limites em Deus. O médico pode ter dito de que teu filho não tem solução, tem dias apenas de mais alguns meses de vida. Mas o médico dos médicos que construiu este corpo sabe exatamente o funcionamento de cada célula, de cada tendão, de cada órgão. Ele o fez. Ele tem poder para restaurar, para curar, para transformar. Às vezes, em sua grande misericórdia, ele permite que nossos amados, uma esposa, um filho, um esposo, um pai, uma mãe, um amigo, precisa silenciar as suas atividades nessa terra, porque o que está por vir, muitos senhores, muitos, não vão suportar. E na grande misericórdia de Deus, ele permite que nós passemos pela angústia da separação, da dor, mas também nos faz lembrar que não deveríamos viver como ignorantes, que não tem a esperança, como Paulo registra em Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que sejais ignorantes com os demais que não têm a esperança que nós temos. Nós não só temos esperança, nós temos a solução. Ele é o Senhor da vida. Por isso que não haverá na nova terra nenhum aleijado. A morte não existe, sofrimento não existe. E porque Jesus é, de fato, abundância de vida. A casa de Pedro exteriormente estava repleta, eu imagino que cena, não. Talvez quanto agonizando com dores, lá. Outros sem poder sequer levantar-se. Aleijados, enfermos de todo tipo de coisa. Quantos anônimos estão aqui? Sabe, eu ponho nestes 3 versos de Pedro uma frase lá, para exatamente me lembrar disto daqui, tendo como talvez não uma frase, mas esta palavra, né? Os desconhecidos. Quem são esses desconhecidos aqui? Quantas pessoas receberam a graça de Cristo dentro do Santo Sábado? E aí diz que ele também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus, então, não fez espetáculo, como vemos nos dias atuais, de alguém que está endemoniado, agora conversar com o demônio, perguntar quantos são, o que é que está acontecendo, o que é que está fazendo. Jesus não permitiu que abrissem a boca, do ponto de vista de noticiarem quem ele era, porque a luta que havia ocorrido nos céus, de acordo com o registro de Apocalipse, capítulo 12, é verdadeira. Houve uma grande peleja no céu. O demônio e seus anjos pelejaram contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os venceu e eles foram expulsos para a terra. Então, eles sabem que eles não podem vencer a Jesus. Então, neste instante, Jesus não precisava de um testemunho das trevas para que o povo visse quem ele era. Entende a razão por que isso está aqui? Quando Lucas, no capítulo, portanto, 4, versículo 40 e 41, versículos 40 e 41, registra algo ainda bastante singular. Venha comigo, observe o que é dito. Mais perto da Bíblia, por favor. Ao pôr do sol, do sábado, não é? Todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhos traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Lucas usa a expressão moléstias, Lucas usa a expressão que demônios, lá, que saíram, portanto, de muitos que lá estavam, e é interessante aqui que Lucas
usa a expressão, ele os curava, veja bem, impondo as mãos sobre cada um. Aonde o Senhor toca, a transformação. Ele tocou em você, ele tocou em mim, para que pudéssemos ser seus representantes nesta terra. Você não pode perder a confiança em Deus pelos desafios que nós passamos, porque os demônios não estão quietos e eles procuram nos afetar. Se não pode assumir a direção de nossa mente, eles criam os impactos para os nossos corpos. Do ponto de vista, portanto, de nos afetar com quaisquer tipos de doenças. E é claro, vivemos num mundo em que o mal existe. Você pode estar muito bem fisicamente, sua vida em comunhão com Deus, mas o que o diabo jamais poderá fazer é sentar em tua memória e te dominar, exceto se você perder de vista que quem te escuda é poderoso para impedir que essas coisas ocorram. Mas as doenças são reais. E nem sempre elas têm a ver com os aspectos, portanto, de um demônio que está atuando. Mas há possessão demoníaca. E você, meu querido amigo e irmão, como tem lidado especificamente com o santo dia do Senhor? Amado as pessoas? Respeitado o dia do Senhor, entendendo que se você está todo arrumadinho, preparou a família para vir para a igreja no Santo Sábado, e de repente o teu vizinho está agonizando, precisando de tua ajuda, você acha que você deveria ir à sinagoga ou cuidar desse teu próximo? Você entendeu o recado? É lícito fazer bem ao sábado. Não há nenhum problema de você deixar de ir à igreja para auxiliar alguém que precisa de você, em razão de ser dia de sábado. Porque o sábado ficou também para que nós façamos o bem. Então, em outras palavras, meu querido amigo e irmão, o sábado é santo diante do Senhor, mas não é um impeditivo para que você, então, auxilie o seu semelhante. Seja ele seu filho, seja ele, portanto, um parente próximo ou distante, ou seja ele, portanto, o teu vizinho, usando a expressão do próprio mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isto faltou no comportamento dos rabis, porque o Senhor não havia ensinado? Faltou porque eles acharam que era mais importante dar um jeitinho na lei de Deus e dizer assim, olha, Senhor, tu estás dizendo desta forma, mas a gente vai botar mais alguma coisa aqui que está faltando. E o que está faltando é o que a gente vai seguir. Entende? Porque a multidão esperou o sol declinar, esperou exatamente que aparecesse as duas estrelinhas no céu, para correr, e eu imagino isso. Para onde vais? Estou indo à casa de Pedro, porque sabemos que lá tem alguém que é distinto, é poderoso, nunca falou como ninguém nos falou, nunca agiu como ninguém antes havia agido. Ele tem autoridade. Que esperança reservada no coração dessas pessoas. E Ellen White, no livro, então, Desejado de Todas as Nações, página 262, ela chega a dizer que eram tantos os enfermos, tantos os endemoniados, os que estavam cheios de moléstias, que Jesus trabalhou até alta hora da madrugada. Quando, então, as pessoas todas foram atendidas, retornaram, portanto, para suas casas em paz, curadas, transformadas. Sabe, meus queridos amigos e irmãos, em alguns momentos nós precisamos ir ao Salvador. Em outros momentos, ele bate a porta, nos convidando a abrir para ele entrar. O que falta para você? Ter mais fé, confiança em Deus, ir a ele, ou ouvir a voz perguntando a você se há espaço para ele se tornar realmente Senhor em tua vida. Aprendamos, por fim, uma lição singular nesses versos que lemos em Mateus capítulo 8. É que ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Mateus interpreta esse texto de Isaías capítulo 53, dizendo assim, olha, nossas dores, dificuldades, ele levou sobre si.
Como é que ele está interpretando? Ao olhar de alguém que está enfermo. Mas o texto em Isaías está sendo posto como, portanto, enfermidade atrelada ao pecado, tornando mais simples. O pecado é a pior enfermidade que nós temos, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Mas como o próprio Mateus interpreta como sendo problemas de saúde, ele levou sobre si as nossas fraquezas, as nossas doenças, as nossas enfermidades, porque nele há a saúde plena. Ele não tem saúde, ele é a saúde. Nós podemos, então, confiar de que haverá, sim, tempo onde a paz vai existir completamente, onde a doença desaparecerá, porque Deus habitará no meio do seu povo. Novo céu, nova terra. Até que nós cheguemos a esse instante, precisamos estar onde Jesus está. Se é na casa, portanto, de um amigo que ele encontrou um coração aberto, você sabe que ele lá está. Então, conversa com esse amigo para te ajudar a entender o amor de Deus. Mas, por favor, não duvide do nosso Salvador. Ele te ama, ele te quer, ele pode resolver todo e qualquer problema. Mas se ele também não o fizer, porque nós, então, precisamos entender que mesmo quando ele não faz, é o melhor para nós, porque ele conserva. E aí nós temos de desenvolver esta confiança em Deus, de que ele nunca perdeu uma batalha, porque alguns de nossos amigos, familiares, morreram desta ou daquela doença. Compreenda que Deus é amor, que a mão poderosa do nosso amigo Espírito Santo, que a graça singular de Cristo Jesus te alcance nesta manhã, enxugue suas lágrimas, seus desesperos, mas se precisar esperar, Jesus, mais um pouquinho, espere, porque ele vai te alcançar. Esse é o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua graça repouse sobre o teu povo, que teu Espírito nos conduza, que possamos viver em paz, na confiança de que tu és de fato nosso, não apenas libertador de nossas mazelas, mas, acima de tudo, Senhor, e mais importante, perdoador de nossos pecados. Cure-nos deste mal maior. Nós te suplicamos, Senhor Deus, no nome santo de Jesus. Amém.